igreja, e principalmente para esses meninos e meninas, vou chamá-los assim, não no sentido que são crianças, mas são uma nova geração, são vidas jovens, que é responsabilidade em primeiro lugar da casa, mas é responsabilidade também da igreja e da família. Mas eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer, principalmente nessa manhã onde a gente celebra a presença desse grupo de adolescentes, é que valor de fato tem essas vidas para nós. Qual é a real preocupação com... Às vezes eu fico achando que a gente tem um discurso, mas a prática revela outra coisa. A preocupação às vezes da família com os filhos, os pais e as mães com os filhos, é até que ponto Samara, ou Alana, ou Andréia, ou Isa, vai ser um projeto bem sucedido na nossa vida. E aí a gente tem que pensar se os filhos são um projeto meu, da minha história, e de que forma eu traduzo esse amor e cuidado que eu tenho com os filhos, irmãos. A sociedade é bastante hipócrita. Por exemplo, a sociedade que tem hoje levantado o discurso da família, a preservação do valor da família, que se levanta contra o aborto, como um tema que ela acha o mais preocupante, né, que os temas que eles acham que destrói a família é aborto e homossexualidade. Mas esse mesmo grupo, que é a classe média do nosso país, todo é a favor da redução da maioridade penal. Isso não é uma incoerência, irmãos? Discursa contra o aborto, Gleice, mas vota a favor que um menino de 12 anos seja totalmente responsabilizado pelos crimes que ele possa vir a cometer. E aí se achou o inimigo das nossas vidas. A violência toda desse país só tem um culpado. A geraçãozinha nova que está aí, como consequência da nossa incapacidade de cuidar. Família, igreja, sociedade, instituições, sejam qual for, eles são fruto da nossa incapacidade e irresponsabilidade, irmãos. Por isso que eles são muito mais vítimas do que inimigos. E é um discurso, porque quem discursa contra o aborto, o valor da vida, nos seus primeiras semanas, essa vida já é uma vida, não pode destruir. E pode abortar, porque isso é um aborto coletivo, irmãos. Ser a favor da redução da menoridade penal significa a morte. Eliminar esses meninos e meninas o quanto antes da sociedade. Que diferença faz eliminar no útero ou eliminar com 12 anos? Que cuidado é esse pela vida? Isso, para mim, levanta uma questão. O que são crianças, jovens e adolescentes para nós? Para nós, igreja, para nós, família, para nós, sociedade. Isso não está muito claro, irmãos. As igrejas evangélicas, na sua maioria, não têm um conceito, nem um trato, que eu diria, bom para essa nova geração. Eu falei ontem aqui para os meninos, tem muita igreja da onda, da moda agora, que faz um monte de pataquada para enrolar jovem dentro da igreja. Bota funk gospel, swingueira gospel, para enrolar esses meninos, ficar dentro. Eu conheço uma igreja aqui em Maceió que é o sucesso para essa idade. Porque bota um monte de coisa lá para o menino ficar se enganando assim. Faça de conta que você está no mundo, aqui dentro. Gente, é tratar gente que nem... É tratar vocês como imbecis, né? Que vocês não são. E eu acho que essa lógica na igreja, o que é para nós, os meninos e meninas dessa igreja? A gente tem que dizer isso, não querendo enganar para esses meninos serem número dentro da igreja. Ou para a gente dizer, olha como nós somos bons, nós somos uma boa igreja. Os adolescentes e jovens da nossa igreja não estão saindo da igreja. Então a nossa igreja é boa. Então a preocupação não é com os meninos e meninas de fato. Como eles estão vivendo a sua fé, como eles estão construindo o projeto de felicidade para eles, com quem ele... É um
preocupação muito com a instituição, como a família. A preocupação desse discurso sobre a família cristã, o padrão, não é preocupação com cada um, é preocupação com o modelo, como a gente falou aqui e tal. E aí, por que eu estou puxando a partir daí? Porque eu quero terminar essa reflexão sobre as famílias dos patriarcas e matriarcas da fé, fazendo uma pergunta séria sobre como tratamos os filhos e a nova geração a partir da casa. Mas também, outra pergunta, essas 3 histórias que nós caminhamos, não é, de Sara, Rebeca e Raquel, nos revelam uma coisa que eu acho que é uma verdade, era uma verdade para a época deles, olhando as histórias, mas é uma verdade e um questionamento para nós hoje. Qual a ética cristã das nossas famílias? Que ética nós temos? Que ética diferente nós temos como famílias? Que o nosso tema é família. Então, essas 2 perguntas, irmãos, eu quero terminar essa série de mensagens nessas 3 gerações, 3 linhagens familiares bem conhecidas, bem simbólicas: Abraão, Isaac e Jacó, Sara, Rebeca e Raquel, perguntando. No final, vocês mesmos vão avaliar, porque vocês ouviram a história de Abraão e Sara, vocês ouviram a história de Rebeca e Isaac, e agora vocês vão terminar conhecendo a história de Jacó, Raquel e Jacó e suas esposas, entre elas Raquel. Qual era a diferença ética desse grupo de famílias? Qual é a diferença ética nossa hoje? Então eu queria lhe convidar para Gênesis, é lá que nós estamos. Os meninos e meninas aí nos ajudem com a turma de Butrins para acompanhar a leitura também. Gênesis 30, capítulo 30. Gênesis. Na verdade, eu vou começar pelo capítulo 29, verso 31, um pouco antes do capítulo 30. Os filhos de Jacó. Como é que a gente poderia colocar esse título? No meu tem filhos de Jacó. Os filhos de Jacó são filhos de que mulher? Quem era a esposa de Jacó? Uma delas era Raquel. Então, os filhos de Jacó, na verdade, gente, são os filhos também de Raquel, de Lia e de mais 2 mulheres que vão entrar na história. Eita complicação! Os filhos de Jacó são filhos de 4 mulheres diferentes. Bila e Zila. Olha, Bila e Zila entram na história. Uma serva de Lia, outra serva de Raquel. E hoje eu não quero falar só de Raquel e Lia. Eu quero falar dessas 2 mulheres também. Porque elas entram na história, os seus úteros entram na história, na disputa de Raquel e de Lia. Quem agrada mais o marido com o filho? E é por isso que eu quero perguntar: o que são filhos para nós, irmãos? Porque o filho, para essa turma aqui da família dos patriarcas, filho era negócio. Filho era garantia de terra, de descendência, de poder, de prestígio, de dinheiro. E olha, a gente pode olhar criticamente para a história dessas famílias, mas nós não estamos muito distantes, não, na forma como olhamos os nossos filhos. Para nós, filho que nos dá alegria é filho que é um projeto que deu certo. Por isso que a sociedade que tem esse valor olha para os menores infratores e acha um projeto que deu errado e precisa ser destruído. E ninguém se reconhece como pai e mãe de um projeto mal sucedido. Ninguém assume a paternidade e a maternidade de meninos infratores. Quem é a mãe? Quem é o pai? A não ser a mãe biológica, que normalmente desses meninos e meninas ama até o fim, como Jesus amou e nos amou até o fim. Nós não sentimos mãe e pai dessa geração, irmãos. Isso é um pecado nosso. Também como igreja, nós não assumimos a paternidade e a maternidade desses meninos. E aqui mãe e pai não é quem tem no útero. Mãe e pai é uma geração responsável pela que vem. Todos nós aqui somos pais e mães desses meninos que estão sendo eliminados todos os dias.
Porque uma geração deixa o legado para outra, Jaqueline. Como um pai e uma mãe deixam o legado para um filho biológico, uma geração deixa um legado ou de cuidado ou de falta de cuidado, ou de zelo ou de falta de zelo. E nós somos pais e mães. Então, os filhos de Jacó aqui, você coloque os filhos de Jacó, de Raquel, de Lia, de Bila e de Zila. No 31, então, quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhes filhos. Raquel, porém, era estéril. Veja, a mesma situação de Sara e Rebeca. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Minha gente, essa história de filho para salvar casamento não é nova. Quem diz, olha, os filhos como solução para o casamento. Começa aqui. Vamos lá. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor viu que sou desprezada. Deu-me também este, pelo que chamou Simão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Meninas, não caiam nesse engano. Eu vou dar um filho para ele. Ele vai estar eternamente ligado a mim. Só se for na pensão, obrigada. Obrigado a pagar a pensão. Mas emocionalmente, dar filho para ter o amor de alguém não funciona. E esse negócio que há tanto tempo já não deu certo, continua sendo tentado por muitas mulheres hoje, que acham que um filho salva casamento, que acham que as meninas, num relacionamento de namoro, acha que engravidando, finalmente ele vai decidir casar comigo e ficar comigo para sempre. Não funciona. Quem vai ficar com o trabalho é você, de cuidar, de amamentar, de levar para a escola, de cuidar sozinha. Então não funciona. Cuidado, porque essa receita de Lia não deu certo. Ele continuava amando Raquel. E se vocês... Eu já contei o encontro de Raquel e Jacó. Ele se apaixonou por ela de primeira. Volte só um pouquinho, 29, 11. O versículo 11, um pouquinho antes do que onde a gente está lendo, diz assim. A partir do... Minha gente, esse óculos já novo não está funcionando. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, no 10, viu? Irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço, deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Depois Jacó beijou Raquel e começou a chorar bem alto. Aqui tem bem alto, no seu tem? Menino, um beijo desse. Quem já recebeu um beijo desse? Beijou, menino, e depois de beijar, abriu o berreiro, chorando. Foi uma menina, uma reação. Eu digo, essa Raquel não era pouca coisa não. Mulher, num beijo, fez o homem cair em lágrimas. Eraso, você gosta de chorar, eu sei. Me diga, no primeiro beijo com Ivonete, você chorou assim? Ah, Ivonete que chorou. Ivonete que chorou assim. Menina, ele disse, eu nunca tive um beijo desse. E ele, por isso que ele trabalha 7 anos, Labão faz ele trabalhar 7 anos por essa mulher que ele se apaixonou. No final, Labão passa a perna nele, dá a outra filha, e ele decide trabalhar mais 7 anos por essa mulher que ele amou. Lia, sabendo dessa paixão, acha que engravidando e dando muito filho, que era o maior bem que uma mulher podia dar para um homem, naquela tradição daquela época da cultura, ela tame filho para Jacó, para ver se ganha o amor dele. Mais um. Coitada. Estragou o útero. E não se compra amor. Não se compra amor nem com filho, irmãos. E como os filhos são usados nessas relações de disputa amorosa entre homem e mulher. Como os filhos nossos têm sido vítimas desses amores e desamores entre homem e mulher. Por isso que eu digo que nós somos pai e mãe de uma geração de adultos imaturos que não sabem amar, que não sabem ser pai e mãe,
que usam os filhos nas suas relações complicadas de amor, e depois os filhos ficam aí como eles são os problemas. Eles não são os problemas, irmãos. Eles são resultado de uma série de falência nossa, como sociedade, família, igreja, como adultos. Por isso que a gente devia se sentir mais responsável. Cada vez que você entra num ônibus e você vê um menino que é uma possível ameaça para você dentro daquele ônibus, não pense nele como um bandidozinho, não. Pense nele como fruto de uma geração de adultos, que não soube ser pai e mãe, que não soube ser igreja, que não soube ser instituição para cuidar. E nós estamos parindo e abortando esses meninos todos os dias. Volte lá para, finalmente, o 31, capítulo 30, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. Por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. Essa frase ficou famosa porque a Fernanda Brum, que não podia engravidar, tinha um problema que não engravidava, gravou uma música com essa história de Raquel, e ela canta: dá-me um filho se não morro. Fora de contexto, porque a história aqui não é uma mulher que quer ser mãe, é uma mulher em disputa com a outra. E filho aqui não é o prazer de ser mãe, irmãos. Filho aqui é poder garantir que os descendentes dessa família não seriam os filhos de Lia, mas os filhos de Raquel. Então, dê-me um filho, senão eu morro. Eu acho essa frase condenável. Foi um dos maiores erros de Raquel. Essa frase foi um grande erro dela. Porque o Senhor estava dando filhos a ela, irmãos. Porque no conceito de família, da tradição judaica, todos os filhos de Lia são filhos de Raquel. Todos os filhos de Bila, a escrava, é filho de Raquel. Ela se equivocou, ela errou. Ela não conseguiu ver o projeto coletivo de uma história familiar que Deus estava conduzindo. Ao olhar dele estava indo bem. Não importa que seja Lia ou Raquel, importa que são os filhos de uma geração que vai levar o meu nome, a minha história de fé com esse povo. E nós agimos assim porque nós somos egoístas. Raquel pensou egoisticamente. Os filhos lá, Glória, das outras mulheres das tribos ou das comunidades africanas, as mães todas não se sentem mães. Não independe de que útero saiu, são meus filhos e minhas filhas. Qual foi o grande... Todas as mulheres que eu falei aqui esses dias têm pecados, porque são gente, mulheres, falhas como eu e você. E Raquel tem as suas falhas também. A maior falha dela, irmãos, não foi porque ela não tem direito de desejar um filho, foi porque ela não pensou que nesse contexto aqui, os filhos não é para minha glória pessoal, para minha realização pessoal, para eu disputar com a minha irmã. O filho é parte de um projeto divino do Senhor para o que Ele queria construir através daquele povo para todos nós. E quando a gente não entende filho assim, a gente é uma desgraça para os filhos. Quando os filhos é um projeto meu. Irmãs, nós temos exemplos na Bíblia de mulheres que pensaram assim. Ana de Elcana chorou por um filho também. Lembra da história dela no templo? Chorando porque queria um filho. Mas na hora que ela engravidou, só bastou o menino desmamar. Para onde foi o filho dela? Entregue no templo ao sacerdote. Cuide, ele não é meu. Ele é para o projeto de Deus. E foi um dos sacerdotes importantes na história do povo de Israel. Nós temos exemplo diferente de Raquel, de Isabel e Maria. Não, os filhos não eram um projeto para elas. Os filhos eram um projeto para o reino de Deus. Por isso que elas viram, uma viu a cabeça do filho entregue de João Batista e o outro filho naquela cruz. Quantos filhos seriam ali, naquela cruz, que essa cruz é fantástica. Se a gente está falando de corpo, Cristo que é a cabeça e muitos membros. Gente, aquele corpo de Jesus não é formado pelos seus filhos, como projetos que deram certo. O corpo de Cristo envolve ali os meninos e meninas que estão aí traficando, que estão roubando. Esses meninos, vocês acham que Deus exclui do corpo dele?
porque é um projeto que não deu certo. Se Jesus diz, eu não vim para os que são, eu vim para os doentes, mas não para os que têm saúde. E quem são os jovens mais doentes dessa geração? Os que estão viciados, os que estão matando, os que estão roubando. Pois Jesus, usando essa palavra, ele disse, eu vim para esse, não para os de vocês. Que tem quem cuide, tem quem proteja, tem quem até paparique, dê demais, dê além do que necessita. Então, naquele corpo ali estão os meninos e meninas que essa sociedade quer abortar e que até a igreja também quer abortar. O grande pecado de Raquel não foi não reconhecer os filhos de Lia como seus filhos, irmã do mesmo sangue, de uma cultura que sabia que era a casa de Jacó, e na casa de Jacó tem os filhos de Lia, de Raquel e de quem mais entrou na família como concubina, são os nossos filhos. Irmãos, quando a gente não pensa o nosso, o coletivo, a gente comete pecados terríveis contra Deus e contra o outro. E esse foi o grande pecado de Raquel, e que ela pagou caro por esse pecado, por não reconhecer um esforço desumano para agradar um marido, um homem, e mulheres fazem muito isso, entram nesse engano de querer o amor de um homem, de se enganar que vai conquistar um amor de um homem de jeito, e às vezes se descaracteriza para isso. Atenção, nós mulheres, não é assim. Amor não se conquista dessa forma. E eu sei que tem muita mulher que faz sacrifícios enormes, porque acha que assim vai ter um homem mais apaixonado por si mesma. Sabe quando se vai ter um homem mais apaixonado por você? Quando você se amar, se valorizar e for seguir no projeto divino para você. Eu falei disso quando falei de Sara. Sara teve uma aliança, fez uma aliança também com Deus e Deus com ela. Fora os erros dela, ela seguiu o projeto de Deus e não somente um homem. Não construa a sua vida para seguir um homem, agradar um homem. E eu vejo muita gente aqui cometendo esse pecado, muitas mulheres que não conseguiu se libertar dessa cultura, que eu só sou alguém na dependência de um macho. E eu gostei de uma frase que eu peguei de relance hoje durante o início do culto. Uma pergunta foi feita para a Marluce, se ela ia com Eucias. Ela disse, eu vou só, porque eu sou uma mulher livre, eu sou inteira. Irmãs, ser um em si mesma, isso não quer dizer que o nosso parceiro, companheiro, o homem que Deus colocar na sua vida não seja uma bênção. A mulher que Deus colocar na sua vida não é uma bênção. Mas nós não podemos construir nossa vida para agradar um homem ou uma mulher. Nós temos que ter consciência de quem nós somos como pessoa e o projeto que Deus tem para mim. Quando a gente perde de vista isso, a gente é uma péssima esposa e entra nessas coisas feias que essas mulheres fizeram. A gente é uma péssima mãe, porque tem mãe que acha, não, eu amando só os meus filhos, a minha vida para os filhos eu vou ser boa. Irmãs, não se engane. Os filhos é uma parte da sua vida, precisa ser amado e cuidado, mas não pode ser toda a sua vida. E quando a mulher perde essa dimensão, ou o marido, ou o pai, nós erramos principalmente com os nossos filhos, porque colocamos ele num lugar que só um pode ocupar. Deus, primeiro lugar, você, depois o outro. E Raquel nos dá essa noção. Dê-me um filho, senão eu vou morrer. Jacó ficou irritado com ela, verso 2, 32, e diz, por acaso estou no lugar de Deus, que a impedia de ter filhos? Jacó agora falou, viu? Gostei do que ele falou. Esses homens dessas histórias não falaram muita coisa boa, mas esse falou uma coisa boa. Eu sou Deus, é? Você está me misturando? Tava. Para Raquel, Jacó não era só Jacó, Jacó era Deus. Gente, aquilo que a gente oferta, tudo que a gente é, somente para um que é Deus. Isso se chama idolatria do outro. Tem muita gente vivendo idolatria do marido, idolatria da mulher, idolatria dos filhos. Sabe que isso é pecado, condenado na Bíblia, já que a gente quer ser tanto bíblico. Não terás outros... Minha gente, vocês conhecem esse mandamento.
Não terás outros deuses. Vamos repetir. Não terás outros deuses diante de ti. Pergunte para a pessoa do seu lado. Qual Deus? Outro Deus que você tem colocado no lugar de Deus. Pergunte, vá com cochiche aí um pouquinho. Irmãs e irmãos, é tão bom fazer o discurso contra a idolatria dos católicos, né, com um santinho. Quanto crente idólatra. Agora, a maior idolatria não é nem botar a mulher e o marido no altar. É se colocar no altar de Deus. Foi o que Raquel fez. Lembrem, foi o que Sara fez. Quando não quis esperar na promessa de Deus e venha cá, Agar. Eu mesmo vou resolver essa história. Deus está fraco demais. Desde que eu resolvo por ele. Foi o que Rebeca fez. Eu vou resolver essa história. Gente, isso se chama se colocar no lugar de Deus na nossa vida e na vida dos filhos. Cuidado com isso, isso é um pecado. As consequências virão para nós e para os nossos filhos e filhas. Raquel cometeu o mesmo erro. No versículo 3, então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deite-se com ela para que tenha filhos em meu lugar e por meio dela eu também possa formar família. E deu a Bila, deu a escrava, isso era, na cultura era algo legítimo, e Bila deu filhos para Jacó. No 7, Bila, serva de Raquel, engravidou novamente, já é o segundo filho. E aí tive grande luta com minha irmã, o nome do filho significa o quê? Tive grande luta com minha irmã e venci. Gente, isso eu achei terrível. Você viu que os nomes dos filhos dali eram o quê? Sou desprezada, preciso ser amada, me dê um filho. Jacó vai me amar, me dê um filho. Aí os filhos de Raquel, como é? Estou em disputa com a minha irmã, me dê um filho, eu venci, tenho mais um. Que terrível. Os filhos como projeto de... É uma verdadeira... sabe essa coisa do outro. Gente, eu queria voltar. A primeira história que eu trouxe aqui, arquétipa, simbólica da história das famílias de todos os épocas e tempos. A história de Caim, Abel e Eva e Adão. Vai se repetir sempre. Qual é a disputa aqui? Uma irmã que não reconhece a outra como irmã, que deseja a morte da outra. É a mesma história. Foi Jacó e Esaú disputando um com o outro. Foi Ismael e Isaque. É quando a gente não se reconhece família humana comum, irmãos. O erro dessas famílias é o erro das famílias da terra, da humanidade. Não nos vemos como irmãos. Não basta sermos da mesma casa, sermos da mesma descendência e o mesmo sangue. Nós não nos reconhecemos como família humana comum. E esse é o pecado que tem destruído a humanidade. Cristão não se vê irmão de outro cristão. Imagine das outras religiões. Então veja que essas histórias arquétipas puxam muita coisa. E os filhos aqui se tornam projeções de muitas outras desejos, querendo coisas que não são só os filhos. Por isso que Raquel, quando diz, me dê um filho senão morro, ela não quer só um filho, ela quer vencer a irmã. Vencer a irmã, na verdade, está no bojo desse desejo por um filho. Eu posso também ter filhos, e eu sinto a dor de muitas mulheres que não podem engravidar. Mas tem que se examinar lá no fundo. Se você quer mesmo um filho, quer o desejo de exercer maternidade e paternidade, ou o filho é para você mesmo dizer, eu posso. Eu já pude tudo que eu quis, porque eu não vou poder ter um filho também. Os filhos não é para realização pessoal, irmãos. Eu sei que isso é muito difícil para nós pais e mães. O filho existe por eles mesmos, pelo seu Criador e pelo projeto que Deus tem para cada um deles, e não para os pais. Isso é uma libertação difícil nas nossas culturas, nas nossas histórias.
no 9:39, quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, ou a outra irmã esgotou, não podia mais ter filho, o que é que ela fez? Tomou sua serva, Zilpas, e deu a Jacó. Agora ela disse: eita, meu útero parou. A outra lá está produzindo, que é uma bênção. A escrava lá da Raquel. Vou pegar uma escrava. Disputa de útero. Quem vai parir mais? Coitada das escravas. E eu quero falar do útero dessas mulheres. E aí, gente, mulheres contra mulheres. Nessa hora, a ética entre elas é terrível. Primeiro, uma contra a outra, irmã contra irmã. E depois, de forma desumana, usando as escravas para parir por você. Parece um jogo de MMA, disputa. Quem marcou mais um ponto? Ela marcou mais um. E as escravas são úteros explorados pelas senhoras que eram as donas dessas mulheres. Que tristeza, irmãos. Entre as disputas delas entrava a história dessas mulheres. 12. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: como sou feliz. As mulheres dirão que sou feliz. Repare, coitada, ainda estava na ideia de que, dando mais um filho a Jacó, finalmente. E aí veja essa troca, a partir do 14. Durante a colheita do trigo, Rúben, que é um dos filhos, saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe. Lia, sua mãe, Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas mandrágoras do seu filho. Mas ela respondeu: não lhe foi suficiente tomar de mim o meu marido, vai também tomar as mandrágoras que meu filho trouxe. Irmãos, eu só li esse trechinho para lhe dizer qual é a diferença aí de uma mandrágora e um filho. Mandrágora é uma fruta. Qual é a diferença de uma mandrágora e um filho? Na verdade, para ter uma noite com ele, Lia negocia. Tá, eu dou as mandrágoras que meu filho trouxe para mim, mas eu quero uma noite com ele, porque a noite era bem dividida. Eu acho que era assim: segunda e terça ele é de Lia, quarta e quinta ele é de Raquel. Era assim, irmãos, eu não estou inventando, está aqui. Era cultura. Agora, usar mandrágora, eu achei interessante, porque para mim, aí é uma disputa de posse. De posse. Quem vai ter no final? Gente, isso se reproduz todo dia nas nossas vidas familiares. E filho, às vezes, entra na história, na relação de um homem e de uma mulher. Para você ter bem um exemplo disso, é as separações. O filho, ela não se incomoda como é que o filho vai processar, ou ele, aquelas histórias. O filho é mandrágora. O que importa é quem vai sair vitoriosa, ou quem vai sair vitorioso. E os filhos são usados como mandrágoras na mão dos pais. Deus tenha misericórdia de nós pais. Por isso que eu não acho essa geração nenhum problema. O problema somos nós. 16. Quando Jacó chegou do campo naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhe disse: hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandrágoras do meu filho. Eu comprei você, uma noite com você. Comprou com muitos filhos, comprou com mandrágoras. Irmãos, essa ideia terrível que é do dinheiro, do poder e do capital está no mundo há muito tempo. Finalmente, no 21, você pode ver, algum tempo depois, ela teve mais um filho. A Lia, que tinha parado de engravidar, engravidou de novo. Tentou, teve mais um filho, mas não foi um filho homem. Foi Diná. Dina ou Diná. Alguns chamam Diná, outro Dina. E a história de Dina vale a pena ouvir. Não vai ser dessa vez, vamos contar um outro momento, que é a única filha dessa geração todinha. É essa menina. E finalmente, para terminar a história de Raquel, eu sei que essas histórias dá pano para manga. 30:21. Eu já li? Não, é para mais para frente. Peraí, para eu me achar.
É quando ela engravida de José. Peraí, vamos achar. 22. 30, 22. Então Deus lembrou-se de Raquel, que ela não tinha tido filho ainda, só a sua serva. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho. E disse, que é o significado: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Ela não disse, dê-me um filho, senão eu morro. Deus não já tinha dado? Ela não se satisfez. Eu quero mais um. Nossa ambição, irmãos, nos leva à morte. 35, 16 para terminar de fato agora. 35, 16. Eles partiram. Aí está falando agora do final dessa história de Raquel e Jacó. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Ela queria outro filho, engravidou de novo depois de José. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu o nome de Benjamim. Sabe como é o significado de Benoni? Filho da minha tristeza. Ela morreu de parto. Raquel termina sua história morrendo no parto de Benjamim, que ela nomeou antes de Jacó. Para Jacó, ele era Benjamim, mas para ela, foi o filho da minha tristeza. A insistência de agradar a um processo desumano, que era o processo da cultura. Você tem valor pelos filhos que você tem. Quanto mais filho você tiver, mais valor você tem, mais vai ser amada pela sua família, pelo seu homem. Então vá parir. Irmãs, quem entra nesse jogo termina como Raquel. Hoje, quais são os filhos que nos pedem como mulheres? A cultura mudou. Uma mulher não é adorada porque tem 10, 20 filhos. O que é que estão nos pedindo? Que é quase um sacrifício como o de Raquel. Tem mulher se matando numa dieta, para o marido olhar para ela e gostar dela, porque ela está magra, está bonita. Tem mulher se matando para ter mais um diploma, porque vão valorizar ela, porque ela tem mais uma graduação, mais uma pós, mais um título. Tem mulher se matando porque precisa estar naquele trabalho horrível, mas ela é valorizada porque ela bota dinheiro em casa. E hoje isso já é uma realidade. Quem já não sentiu aqui? Eu sou valorizada porque eu produzo. Eu boto dinheiro em casa, eu tenho valor. Eu tenho voz porque eu boto dinheiro em casa. E tem um monte de mulher se acabando. Os filhos que nos pedem hoje são outros. A gente só tem que ter cuidado se nós estamos tendo filho porque queremos, e aí filho no sentido simbólico, ou esses tantos filhos são só uma resposta a essa fome de uma sociedade maluca, que na época filho era dinheiro, poder, descendência e uma série de coisas. A reflexão hoje não era para os meninos e as meninas que estão aqui para saírem assim. Estou mais desafiado a servir a Deus, né? Sabe o desafio que eu queria fazer para vocês, de uma nova geração? Façam melhor do que o que a gente tem feito. Vocês podem ser melhor, podem construir uma família melhor, uma igreja melhor, um mundo melhor, se vocês tiverem coragem de romper com essas lógicas terríveis. O desafio para vocês não é fiquem quietinhos em casa, obedeçam seus pais, façam tudo direitinho. Isso é pouco. E às vezes não obedeçam os pais. Misericórdia, se seus pais souberem que eu disse isso. Porque os pais às vezes são insanos.
porque quer ver o filho como um projeto para ele expor lá fora. O meu filho está aqui, e o seu está onde? Misericórdia, irmãos. Quando a gente tem clareza de quem é diante de Deus, a gente tem ousadia até para confrontar nossos pais e dizer, olha, esse projeto não é meu, é do senhor ou da senhora, com respeito, mas dizer, peraí, vai chegar o tempo, e se vocês caminharem com Deus, Deus vai orientá-los a ponto de vocês dizer, olha, nós não queremos essa igreja, não queremos esse modelo de família, nós queremos ser isso diante de Deus. Não por rebeldia imbecil e boba. Eu quero causar na minha casa. Minha gente, vocês têm capacidade de fazer melhor. Talvez de deixar um legado melhor para os filhos dos seus filhos e filhas das suas filhas. Que as nossas famílias têm deixado é muito pouco para vocês. O desafio que eu tenho para vocês como jovens e adolescentes nessa manhã é que vocês podem fazer melhor. Nós já fizemos bem melhor do que essas famílias da Bíblia, por incrível que pareça. Mas vocês ainda podem fazer melhor. E alguns princípios tem aqui. Não cometam os erros de Raquel. Pensem como conjunto, como corpo, que foi o tema que vocês viram aqui. Nós somos um corpo inteiro, irmãos. E olhe, que Deus nos ajude, que como Igreja do Pinheiro, com esse tema, a gente entenda corpo muito mais do que os membros da Igreja do Pinheiro. Corpo é o corpo dessa humanidade, somos todos um. E se não cuidarmos das partes mais fracas desse mundo, isso está incluído. Todos esses meninos e meninas dizimados todos os dias pela violência, pela falta de cuidado. O corpo todo vai sofrer, inclusive você que se acha uma parte melhorzinha desse corpo. O seu filho que você protege como se ele não fosse parte do corpo desse mundo. O maior erro para evitar que Raquel nos orienta aí, fazer o contrário do que ela fez, é entender as famílias como um corpo só. A família cristã como um corpo só. O mundo como um corpo só. Porque na hora que a gente pensa só no meu ou na minha família, a gente causa morte, dor e destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Alguém já disse que a pregação, eu vou repetir, a pregação tem que sempre ter duas avenidas. Uma avenida, confortar as pessoas que chegam aflitas e perturbadas. Mas a outra, chacoalhar, perturbar as pessoas que estão acomodadas. Nesses 5 sermões, esse é o 5º, somando de quarta-feira, eu falo por mim, como eu estou me sentindo agora, com muita vergonha de algumas atitudes. Acho que já fiz melhor do que meu pai, mas ainda não fiz melhor do que o que Deus espera que eu faça. Alguns de nós se acham muita coisa porque não repetiu o mesmo erro do pai ou da mãe. Aqui eu falo para os adultos. Mas francamente, o nosso parâmetro é o nosso pai, nossa avó, nossa mãe, ou o nosso parâmetro é Jesus? Me sinto envergonhado, porque às vezes filho para a gente, de fato, é só um projeto pessoal. Os meus filhos, e não os filhos dos outros e de toda uma geração. Eu não sei se os senhores prestaram atenção que no início da mensagem a pastora Ódia falou muito de 12 anos. 12 anos. Vocês prestaram atenção? Será que ela estava equivocada? Porque qual é a idade da maioridade penal? 18. Por que ela estava falando tanto de 12? É porque é uma coisa que os irmãos talvez não saibam. Qual é a idade da responsabilidade criminal? É 18? 12 anos. É mentira de quem diz que um adolescente que mata com 13, com 14 não vai preso. Vai preso. O que ele não vai é para um presídio junto com assassinos adultos. Agora os senhores sabem que se baixar para 16, qual vai ser a idade da responsabilidade criminal? 10 anos de idade.
E eu quero então parabenizar a nossa pregadora. Qual a diferença, Fabiano, de abortar? Ou eu vou aqui trazer Gabriel Pensador. O que é menos doloroso? Abortar quando tem 2 semanas ou 2 meses, Conceição, como os puritanos, os pregadores defensores da família, os malafaias, os piragines da vida. Esses homens são crentes, eu não sou. Que defendem, Henrique, que um bebê com 2 meses de idade é uma dádiva divina, uma mulher não pode imaginar, e uma mulher que já fez aqui, ou que pensou, você é uma maldita. Qual a diferença, irmão, de abortar com 2 meses e abortar com 10 anos? Porque quem aqui acredita que uma criança com 10 anos, sendo jogado no Baldomero, sairá viva dali, ou sairá melhor? A coisa é muito séria. Antes da gente cantar essa canção da dedicação, eu queria que a gente cantasse Recebi um Novo Coração do Pai. Mas eu queria que a gente cantasse essa canção agora num momento de oração. E eu queria convidar pais e mães aqui. Eu não vou convidar os filhos. Eu quero convidar você que não foi ainda pai biológico. Tem gente sofrendo na igreja do Pinheiro porque não conseguiu engravidar ainda, irmãos. E eu tenho dito, adote. Então, se não quer adotar, adote sobrinhos, adote. E para com essa... Porque isso, irmãos, é cultural. Será que Deus não tem um plano na sua vida? Percebe como isso é maldito? Mas eu quero convidar hoje pais e mães que têm cobrado dos seus filhos que eles sejam um modelo de sucesso. E essa história de dizer, é por você, não é só por você não, Erasmo. É porque ninguém quer ser pai de um jovem. Eu perguntei aqui quarta-feira, quem sonha que seu filho seja pedreiro? Pastor, meu sonho é que meu filho seja pintor de parede. Ninguém quer. O Jobson disse uma coisa, foi o Pedro, não lembro aqui, acho que foi você, Jobson, do aperreio que esses meninos vivem hoje, estudando para passar em colégios como, por exemplo, Madalena Sofia, que a Alana estudou lá, vi minha filha sofrendo, fazendo matérias desnecessárias, se sentindo às vezes incapaz, porque é física, porque isso, e prova porque o objetivo era o quê? Passar no Enem. E meninos que não passaram se sentem frustrados. Mas será que é porque ele ou a expectativa dos pais? Percebe? A gente transfere frustração, a gente transfere coisas que a gente não resolveu, a gente transfere um monte de coisa. Aos que são pais de crianças aqui, Davi, Arthur, Isa, Theo, que está chegando, por favor, ouçam o que Deus está lhes dizendo. Não repitam os erros que os seus pais e que nós já repetimos. Mas o desafio da pastora é muito mais do que não beba, não fume, não transe. Porque quando eu viajo para pregar para adolescente, a preocupação é só essa. Se os adolescentes da igreja não beber, não fumar e não transar, já está de bom tamanho. Eu pergunto, só? E o caráter? O desafio é muito maior. Vocês perceberam que o desafio é muito maior? Construir uma igreja e famílias melhores do que a de vocês, do que a minha. E eu estou com vergonha. E eu queria então convidá-los para a gente cantar Recebi um Novo Coração do Pai. E quero convidar pais e mães para virem hoje à frente aqui, se ajoelhar e dizer, Deus me perdoe, em nome de Jesus. Ou ter a humildade de fazer como Sansão, Deus me ajuda a ser um pai segundo o teu coração. Porque Bruno, durante muito tempo eu tive muito orgulho de ser um pai diferente do meu pai. Agora diferente em quê? Porque meu pai não me criou. Meu pai teve 4 mulheres, 4 filhos oficiais, e eu só tenho uma mulher e tenho 2 filhas que eu crio. Uou, como eu sou diferente do meu pai. Mas será que é só isso que Deus espera de mim? Só isso? Eu estou com vergonha. Filho não é moeda, irmãos. Filho não pode ser para sua realização pessoal. Acompanho adolescentes que não passaram em direito, não passaram em medicina. E quando você cava, diz assim, bicho, mas você queria mesmo fazer direito? Não, pastor, é porque sabe como é, né? O que eu queria fazer teatro. Mas teatro nem dá dinheiro, é coisa de bichinha.
queria dançar, ser bailarino. E o pai e a mãe dizendo: eu investi tanto em você. Já pensou, Alexandre? A Julinha ou a Lelê decidir dirigir táxi. E você diz: puta merda, se eu soubesse não pagava escola particular. Fracassei. Então sua avó fracassou. O que é que vale mesmo? É a realização deles ou a nossa realização pessoal? O que é que está valendo mesmo? Queria que a gente cantasse. Queria pedir uma coisa aos filhos: orem por nós. Orem por nós. Não é fácil esse negócio de ser pai e mãe. Alguns só gritam porque não tem a humildade de dizer assim: eu não sei. Eu acho que, como alguns de vocês, eu estou sozinho na vida desde os 15 anos de idade. E acertar em ser pai e mãe, sem ter referência, é um desafio. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Aleluia. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Tem misericórdia, Senhor. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu não sei, eu queria que os instrumentos tocassem bem baixinho. Quantos de vocês viram essa semana a seleção de ginástica do Brasil expulsou 3 atletas? Vocês viram? E com certeza muita gente hipócrita, me desculpem, dos movimentos mão limpas, disso, daquilo outro, devem ter achado um exagero. Vocês sabem por quê eles foram expulsos? Porque os 3 ginastas brancos estavam humilhando um 4º colega ginasta negro. Mas racismo não existe antes. Isso é coisa da sua cabeça, que é um negrinho mal resolvido. E graças a Deus, a Federação de Ginástica do Brasil, Júnior, disse: não, se no futebol eles não têm coragem, porque lá rola muito dinheiro, aqui não será assim. Sabe qual foi o desafio da pastora? Que a gente varra o racismo dentro das casas da gente. Mas me lembro também de Andréia dizendo aqui num debate que a gente teve algum tempo atrás, o governo vai se lembrar disso, a gente discutindo negócio de homossexual, se batiza, não batiza, e a Andréia levantou. Eu quero trazer a memória de vocês. Ela está ali para me corrigir. E disse: gente, isso é um problema da geração de vocês. Você lembra disso? Porque na minha geração, Carlinhos, o nosso bailarino, lembra o nome dele ainda, nosso bailarino? Como é o nome dele? O Filipinho, o Davi, o Guga, são pessoas que a gente ama, estão dentro da nossa geração. Então eu entendo a geração de vocês. Vocês podem esperar 20 anos, mas quando a nossa geração assumir, a gente resolve isso, porque nós não temos esse problema. Sabe qual é o desafio que a pastora está fazendo? Que a gente varra a homofobia de dentro das nossas casas, que muitos meninos se matam por conta do pai, da mãe, do avô, do tio e do pastor da igreja dizendo que eles são coisa do demônio. O desafio de varrer o machismo, o desafio de varrer a violência doméstica,
mulheres apanhando, mulheres negras apanhando de homens crentes. O desafio é muito maior do que não beber, não fumar e não transar. Eu queria lhe convidar, querido, para vir até aqui. Vem cá. Deus tem usado você nesse momento e a turma para coordenar esse ministério numa área de conflito. Porque ser líder de adolescentes de igreja de classe média alta é ficar discutindo se o menino vai viajar. A frustração é que mamãe não me deu o celular que eu queria nos meus 15 anos, ou não me deu a viagem para Disney, ou eu não tenho aquela roupa. Mas ser líder de adolescentes naquela área de conflito é saber que o pai espanca, que o avô abusa, que o único respiro que esse menino tem de alegria quando está na igreja, e quando chega a hora de dizer assim, está na hora de ir embora. Como eu, deixa eu dizer para vocês, quando terminava os cultos, eu ia para casa me arrastando, porque não tinha nada lá que fosse me dar prazer. Por isso que eu saía no lixo. Eu queria que você orasse pelos pais, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, de graça, de bondade, nós te suplicamos, Senhor, nos ensine a ser pais e mães melhores. Pais e mães que não transfiram, ó Deus, para os seus filhos suas frustrações, suas angústias, mas que consigam entender a individualidade, o sonho de cada um e o desejo que cada um tem de ser feliz, Senhor. Nos ensine, ó Deus, a orientar os nossos filhos na Tua palavra, nos Teus ensinamentos e, sobretudo, Senhor, de forma ética e moral nessa sociedade. Derrame Tua graça, Deus, Tua misericórdia sobre nós e tenha, ó Deus, compaixão de nossas vidas. E te suplicamos, ó Deus, como crianças, pegue nas nossas mãos e nos ensine, ó Deus, a conduzir os nossos filhos de uma forma boa para eles, ó Deus, e não apenas para a gente. Sabemos que existe no nosso coração a felicidade de ver os nossos filhos bem-sucedidos, mas que a motivação, Senhor, não seja uma motivação simplesmente pelo nosso egoísmo, mas a felicidade pela felicidade dos nossos filhos. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a gente possa ser pai e mãe não só dos nossos filhos, mas ser pai e mãe de toda uma geração. Glória a Deus. Nós vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Irmãos, que Deus nos ajude a refletir nesse momento aqui à frente. E quero agradecer algumas mães, por exemplo, como Lourdes do Espírito Santo. Lourdes, você pariu quantos filhos? Sobreviveram? Pariu fisicamente. Nenhum. Mas hoje a Lourdes tem um filho que é doutor na Universidade de Pernambuco. Vocês sabem o nome dele? Fábio Alves. Se ficasse lá em Iguaí, ainda estaria lá. Veio para cá, o irmão foi embora, deixou ele aqui sozinho com a gente. Vocês lembram dessa história? E Lourdes adotou como mãe. E até hoje ele tem profundo respeito e carinho pela sua mãe negra. Glória em Chame, quem assinou os documentos da Polícia Federal. Porque hoje é bom ver a Glória autônoma por aí, mas quem assinou e recebeu no primeiro momento, no útero da sua casa, foi Lourdes do Espírito Santo. Foi o primeiro útero no Brasil que você teve, fora seus sobrinhos. Então que nossas casas possam ser úteros, em nome de Jesus. Dediquemos ao Senhor. Só que eu queria que só vocês vão tocar, depois a gente canta. Vocês cantam sozinho, porque depois eu quero que a gente feche o culto dessa manhã com essa canção.
enquanto a gente dedica ao Senhor. Vamos dedicar ao Senhor. Quero chamar a galera de Butrins toda que está afastada para ficar aqui, ó, nesses bancos aqui da frente. Toda a turma que veio. Toda a turminha de Butrins aqui, nesses 4 bancos da frente. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor e as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, glória a Deus. para que nasci? Se não for pra te servir, Louvado seja Fátima Nascimento, foi mãe de muita gente aqui. te adorar, Senhor, estou aqui. Louvado seja Deus por Ivonete, tem sido mãe de um monte de gente aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor e as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar Eliane, toda a minha adoração. se não for pra te adorar, para que nasci? se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos rapidinho. Quem aqui é da igreja do Pinheiro? Levante a mão assim, bem alto. Quem sustenta essa igreja aqui? Levante a mão. Se você tem uma congregação com 60 pessoas, dessas 60 pessoas, 48 são crianças. Presta atenção, Adriano. 60 pessoas, das 60, 48 são crianças pobres da cidade. E o obreiro está com dificuldade de continuar o trabalho por conta de tempo, porque ele é obreiro de tempo parcial. E ele diz assim para você, como pastor: pastor, se eu tiver apoio, eu largo tudo para me dedicar de tempo integral. O que é que vocês fariam? Diria, não dá, tchau. Ou vocês diziam, vamos comprar o desafio para que o trabalho siga em frente. O que é que vocês fariam? Hein? Sustentar o obreiro, Bill? Quem concorda com Bill? É o que nós vamos fazer, irmãos. Domingo que vem tem assembleia e nós vamos propor que a gente tire o missionário Edson do trabalho que ele está, roubando o tempo dele, a energia dele, para ele se dedicar de tempo integral. Com isso a gente vai precisar fazer uma adequação nos ganhos dele. E eu peço a você que esteja orando por isso. Porque esse obreiro disse, eu não posso seguir. Mas a gente quer você. Você topa, ele se topa. É mais inseguro, porque lá tem carteira assinada, tem um bocado de coisa. Aqui não tem. Mas a paixão e o compromisso vem em primeiro lugar. Ore por isso. Eliane vai fazer um agradecimento e orar pelas contribuições dessa manhã. Bom dia, irmãos e irmãs. Eu venho representando a Comissão de Finanças e também em nome da igreja fazer um agradecimento
a todos aqueles, né, que aderiram e têm contribuído com a campanha Romanos 16. Então, nós somos gratos a vocês que aderiram e que, com fidelidade, vocês estão se fazendo comparecer todo mês, né, dando os valores que vocês propuseram em cada coração. Mas, ao mesmo tempo, enquanto representante, eu gostaria de lembrar que existem alguns ainda que pegaram o carnê e, por algum motivo, ainda não contribuíram. E aí nós estamos querendo que vocês, por favor, contribuam, né? Se vocês pegaram, se vocês realmente ainda estão com esse desejo no coração de contribuir, contribuam, procure uma das pessoas da Comissão de Finanças, ou então coloque no própria cesta de dízimo, mas sempre colocando o nomezinho de vocês no canhotozinho do carnê que vocês têm. Então, em nome da comissão e da igreja, nós estamos agradecidos a todos vocês que entendem a importância de estarem chegando junto com a igreja nesse momento. Amém? Pai querido, neste momento nós queremos somente te agradecer, Senhor, por este culto que foi tão maravilhoso, como tu tem nos desafiado, Senhor, primeiramente a sermos pessoas melhores, a sermos realmente o exemplo do que tu quer que nós sejamos como filho teu, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a estarmos em sintonia com os desejos do teu coração, Senhor. Não deixe que nada, nem ninguém que por algum motivo nos deturparam, que por algum motivo nos tiraram do foco, Senhor, não nos deixe continuar presos a essas amarras, Senhor, mas liberte-nos, Senhor. Ajude-nos a sermos melhores, Senhor. Porque eu creio, Senhor, que antes de que muitos desejos que foram desejados para nós através dos nossos antecedentes, veio um desejo primeiro, Senhor, que foi tu que falaste, que antes mesmo que estivéssemos no ventre de nossa mãe, tu já tem um plano traçado para cada um de nós, Senhor. E é em cima dessa herança linguageira que eu quero acreditar, Senhor. É em cima dessa palavra que eu quero crer, Senhor. É em cima dessa palavra, Senhor, que eu quero descobrir qual a tua vontade para a minha vida, para a vida da tua igreja, para a vida de cada componente, cada pessoa que se encontra aqui, Pai. Obrigada porque tu tem nos ensinado, Senhor, através da liderança desta igreja, Senhor. Tu tem capacitado, Senhor, cada liderança aqui presente, Senhor. Tu tem usado eles para nos desafiar e para nos mostrar coisas maravilhosas que tu ainda pode fazer, Senhor. Mas eles sozinhos não conseguem, Senhor. Para isso nós precisamos, antes de mais nada, Senhor, colocar os nossos corações no teu altar e dizer: Senhor, sonda o meu coração. Veja o que há de errado em mim, veja o que precisa ser cuidado, transformado, renovado, transformado, Senhor, para que eu possa vir a ser um cristão e uma cristã melhor, Senhor, para que eu possa ajudar que o teu reino realmente seja o reino que tu queres que seja aqui na terra, Senhor, e possamos nos juntar, Senhor, a essas pessoas que já têm sido tocadas pelo teu Espírito, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Obrigada por este momento que os adolescentes estão tendo, que é um momento singular, Senhor, onde eles estão podendo compartilhar experiências, Senhor, que só eles podem dizer como foram, e só o teu amor grandioso pode transformar essas experiências, Senhor, em vida, Senhor, e que eles possam realmente, Senhor, serem exemplo e transformarem uma vida, uma sociedade, uma família melhor do que esta que eles receberam, Senhor. Muito obrigada por tudo. Abençoa agora a escola bíblica, ser com cada professor que irá ministrar a aula de hoje, que o teu Espírito continue agindo, Senhor, nas escolas bíblicas agora, e prepare os nossos corações para ainda continuar recebendo o que tu queres que nós recebamos, no nome de Jesus, amém. A gente não contribui só com dinheiro, a gente contribui com casa, com tempo. O André, nosso zelador, irmãos, cozinhou ontem. Ele não é dessa igreja, ele é só funcionário. Ele não tem obrigação, mas ele foi o cozinheiro, um dos de ontem aqui. Eu queria convidar
o grupo dos Butrins para ocuparem essa escadaria. E quero convidar os adolescentes da Igreja do Pinheiro que participaram do intercâmbio para ocupar essa escadaria. Por favor, venham até aqui. Líderes e todos, venham até aqui. Enquanto eles vêm, o pessoal da diretoria, levante a mão aí. E o pessoal da igreja que está aqui há mais de 10 anos, levante a mão. Sabe qual era a minha vontade, irmãos, hoje? Ir para casa e ficar quieto, Ana Deusa. Eu não queria vir mais hoje à noite aqui. Eu acho que eu estou alimentando, irmãos. Nós estamos alimentando uma coisa doentia que está se transformando a igreja evangélica desses dias. Uma igreja vem de manhã, a outra igreja vem à noite. Eu não queria, irmãos, hoje precisar pregar de novo, Rogério. Eu queria ficar quieto, pensando no que eu ouvi. Mas à noite vai aparecer uma galera, irmãos, para consumir culto. Com todo respeito do público da noite que vem aqui, 40% vem, de fato 60% são consumidores do culto. Só vem ao culto da noite e mais nada. Que é uma igreja legal, aberta e por aí vai. Eu não sei até quando a gente vai alimentar isso, irmãos. Talvez eu me aposente e não consiga mudar isso. Mas se dependesse de mim, hoje a gente sairia daqui para a escola bíblica e depois a gente ia para casa ficar quieto, pensar, orar. Mas não, a tradição evangélica protestante que tem que ter o culto da noite, que é para a gente ganhar gente, que é para ter dinheiro, para pagar as contas. E vamos ter que fazer outro culto à noite, irmãos. Francamente, eu lhes pergunto, para quê, irmãos? Francamente, para quê? Eu fico a me perguntar. Sabe o que vai acontecer hoje à noite? Quem vier hoje à noite vai chegar aqui e encontrar um público aéreo, que não participou do intercâmbio, que não viu um rosto desses meninos, que vão chegar aqui dizendo, aquelas bolinhas ali é o quê? E aquele desenho engraçado? O que foi que a pastora pregou? Mais por fora do que um umbigo de vedete. Culto infantil, a gente precisava em que horário? De noite ou de manhã? Berçário aberto, a gente precisa de manhã ou à noite? A gente abre o berçário à noite para quê, irmãos? Para a galera que vem aqui consumir culto. Porque eles vêm, ficam 1h30, os filhos ficam ali, não tem escola bíblica, tem nada, eles vão embora. Eu gostaria de propor esse desafio, irmãos. A gente fechar o berçário à noite e abrir de manhã. Porque também não posso cobrar de uma equipe pequena que eles se virem em 2 horários. Mas talvez está na hora. Vamos fechar o berçário à noite. Cadê Ivonete? Cadê o pessoal do berçário? Chama o pessoal do berçário, Ivonete, do culto infantil. Vamos fazer essa experiência 1 mês. Queria pedir permissão à nossa pastora. 1 mês. Vamos fechar o berçário e não tem culto à noite. O culto vai ser de manhã. E o berçário vai estar aberto de manhã. Porque quem sustenta essa igreja, irmãos, está no culto da manhã. À noite a gente fica mendigando aqui, na expectativa de que um ou outro traga a sua oferta. Eu já propus isso uma vez, causou um rebu, mas nós vimos em janeiro que ficamos com um culto só. E funcionou. Mas eu não sei, a nova geração aqui presente, para que a gente vai manter isso? E a geração de vocês é quem vai fazer essas reflexões. A minha pergunta é, um culto desse de manhã, precisava mais ter culto à noite de novo? Eu fico a me perguntar para quê? Mas somos batistas e aí vamos levando com a barriga algumas coisas que não funcionam mais. A gente recebeu, mantém, mas não tem porquê, Helder. Quem hoje aqui virá para o culto da noite? Não é boa. Quem vai vir hoje à noite? Quem não vai vir? Pronto. Querido, vem cá. Queria que você apresentasse a liderança e falasse. Bom dia, meu nome é Rodrigo. Hoje eu sou líder juntamente com Valdenha. Cadê Valdenha? Que já esteve aqui também. Vem cá, Valdenha. Já esteve aqui na igreja participando de alguns eventos anteriormente. Eu estive aqui há mais ou menos um tempinho, de 10, 11 anos atrás, no período que acontecia alguns fóruns, alguns eventos assim de intercâmbio também entre nossas igrejas, a primeira Igreja Batista dos Butrins e a Igreja Batista do Pinheiro. Hoje eu venho com muita alegria trazer esse grupo de adolescentes, assim, um grupo maravilhoso que foi recebido também de uma forma espetacular pela juventude, pelos jovens e adolescentes aqui da Igreja Batista do Pinheiro, e que nós tivemos uma troca de experiência maravilhosa. Os irmãos não estavam aqui,
não tem ideia do que aconteceu nesses dias que nós estivemos juntos. Nós temos muito a agradecer a vocês. Muita, muita, muita felicidade. Vamos levando para casa algo muito bom nos nossos corações. Eu acredito que, conversando com os meninos, cara, e aí, como é que você tá? Tá gostando? E todos eles, numa só palavra, disseram que não estava gostando, não foi? Foi isso? Não. Tem gente que está até em dúvida se ainda é da Igreja Batista dos... né? O pastor perguntou, quem é teve gente que levantou dizendo que era da Igreja Batista do Pinheiro já. Mas assim, todos nós, irmãos, estamos assim maravilhados. Foram momentos muito bons que nós estamos levando muita alegria, muita amizade que ficou. Né? Suzete aqui, a gente só reforçando os laços de amizade, que a gente se conheceu há uns 10 anos atrás e depois nos encontramos em alguns lugares por aí afora. Mas assim, Valdênia também já esteve aqui em alguns outros momentos e nós estamos muito felizes. Só gratidão em nossos corações. Muito obrigado pela acolhida da igreja, pela acolhida também dos irmãos que hospedaram, porque os hospedeiros. Gente, muito obrigado. Todo mundo muito feliz com a receptividade de vocês. Justamente. Suzete quer marcar lá para 2019, 2020. Né, a ida de vocês a Butries. Mas a gente queria que já fosse no próximo semestre. Mas ela disse, não dá porque está fechada a agenda da igreja. Eu digo, mas vamos ver pelo menos uma brechinha. Vamos ver a possibilidade de uma brechinha de um final de semana lá por Butries. Receber vocês lá nesse segundo semestre, quem sabe. Né? Vamos ver. Quer dar alguma palavra, Val, de agradecimento? Quer? Ela disse que quer. Agradeço, muito obrigado. Não, a gente fica muito feliz em vir aqui, porque quem aqui conhece a igreja de Butrins é praticamente igual a do Pinheiro. A gente tem é muito parecido no pensamento, na ideia, né? O pastor Paulo César, para quem conhece, sabe como é. Então, assim, a gente se sentiu em casa. A gente, na viagem, disse assim, gente, isso é Butrins. Como assim? Então, a gente está em casa. E a gente agradece. Já está contando os dias de retornar aqui ou de vocês irem lá, porque foi muito boa essa experiência que estamos tendo aqui com vocês. Muito obrigado por tudo. Pedro, grande Pedro. Eu hospedei na casa dele, gente. Bom dia, gente. Primeiramente, eu quero agradecer ao pessoal de Butrins por terem vindo para cá, para o Pinheiro. Eles trouxeram uma experiência assim, maravilhosa do que eles estão passando por lá, os conflitos que tem na igreja também, que a gente também tem conflitos aqui, eles também têm lá. A troca de experiências, como eles vivem também no meio de uma comunidade assim, que é bastante em conflito lá. Então eles têm grupos missionários, como a Igreja Batista do Pinheiro tem. Eles têm uma missão muito forte com os adolescentes e que a gente até quer resgatar essa parte da missão para os nossos adolescentes daqui do Batista do Pinheiro. Então, primeiro assim, a gente tem que agradecer a várias pessoas, porque sem a igreja a gente não conseguiria fazer um evento tão maravilhoso que a gente fez com o Butrins, que foi esse intercâmbio. Então a gente tem que agradecer primeiramente a liderança de Butrins por ter topado em vir para cá, porque não foi fácil você vir de ônibus de lá de Olinda para cá, pega um ônibus de Olinda para um metrô para chegar em Recife, né? Na realidade, assim, só lá do bairro dos Butrins para a rodoviária é uma viagem, que a nossa rodoviária é muito, muito, muito longe. Não é centralizada, tudo pertinho como a de vocês. Então, assim, do Butrins para a rodoviária já é uma viagem, é muito longe, gente. Vocês não têm noção, fica muito afastado mesmo. Aí tem essa questão deles, de terem vindo de longe para cá. A gente teve uma receptividade muito boa com vocês, eu creio nisso. Quero agradecer também a equipe de cozinha que fizeram jantar, almoço. Teve a equipe da Luzia, da Cris, Kátia, Carlos André, Marluce, Lourdes, Alessandra, Inajara, Josinete, Genilva, Ângela, Conceição e aqueles que eu esqueci.
Mas foi maravilhosa a comida, não foi, pessoal? E daqui a pouco tem mais, um almoço ali, esperando. E as pessoas que contribuíram também de alguma forma, que doaram 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, doaram os carros ontem que a gente foi para... Eles queriam conhecer a orla da gente à noite, queriam comer uma tapioca. Aí a gente teve que se montar aqui para arrumar carros. Aquele pessoal que levou, que foi buscar, eu quero agradecer a vocês também. Aquele pessoal que hospedou em casa, que abriu as suas portas para... Que a questão do intercâmbio não só foi com os adolescentes do Pinheiro, também tem esse lado. Teve um intercâmbio também com a Igreja Batista, das pessoas mais velhas. A gente foi para a casa da Dona Lia, sexta-feira. Chegou lá na casa da Dona Lia, a gente chegou por volta de umas 6 horas, para sair de 7 horas, a gente saiu 7h40, 8 horas. Que a gente começou a conversar com ela lá e foi maravilhoso esse encontro com ela. E agradecer também a liderança pastoral que esteve à frente com a gente, nos apoiou nesse momento. Então é essa parte dos agradecimentos, e por vocês estarem aqui, também é uma parte desse intercâmbio, que eles vão conhecer um pouquinho da nossa igreja, cada rosto aqui. Sei que não vão decorar todos, mas vão ver que tem pessoas bastante diferentes e que estão aqui com um sorriso aberto para receber mais outras vezes vocês. Obrigado por todos terem vindo. Bom, nós vamos ficar de pé, porque a gente vai terminar com música. Tem que terminar com música, é ou não é? Agora, olha o que eu vou dizer, hein? Daqui a uns 10 anos, vai rolar algum casamento aqui, hein? Daqui a 10 anos, vocês podem escrever. Já tem coisa no ar, já tem um grupo de WhatsApp, o Bupim, ou Pimbu, né? Então, queria que vocês descessem para aqui, a galera para cá, que a gente vai cantar como cantou ontem. Por favor, venham para cá, ocupa o meio. Galera, isso é igreja viva. Não para. Nada. Venham mais para cá para não derrubar o computador. Vamos mais para cá. Terminar como eles estavam ontem à noite aqui, cantando uma música muito, muito joia. Ei, my brother! Vamos terminar com essa canção e a gente vai para a escola. Hoje ainda tem almoço, né? Agora, ó, galera, só um minutinho. Gente, ó. Dizem que a melhor coisa para driblar a morte... Atenção, você que está perto de morrer. Olha aqui para mim. A melhor coisa para driblar a morte é quando você está a um passo de fazer 50 anos. Você se mistura com um adolescente. Daqui a pouco vocês vão chegar aqui. Ela vai estar cheia de pince no nariz, na orelha. Vai fazer um corte radical. Tá certo? Vocês vão ver a transformação da ex-coroa. Tá virando Tim. É Sutim. Mudou de nome e tudo. Sutim. Adolescente. É a fórmula para não morrer. Mistura com adolescente e dribla a morte. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar com Jobson Marcos. Cadê as palmas? Vamos fazer as rodas aí, ó. Arthur, Davi. Puxa aí o seu companheiro do lado. Vai! Ei, my brother! Que legal te ver aqui, my brother. Mais uma vez para louvar ao Senhor. Como é que diz? Já pode pular e até dançar. Tá muito fraco. desde que seja feito com amor. Mas que legal te ver aqui, my brother. Mais uma vez para louvar ao Senhor. Já pode pular e até dançar. E agora? E agora? E agora? Ei, my brother. My brother. Tá devagar esse negócio aqui, galera. Vai, 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 vai. Ei, my brother. My brother. My brother. Jesus ama você. Tchurá. Jesus ama você. E vem aí o acampamento. Ele ama você. Mas que legal te ver aqui, my brother. Que Deus nos abençoe. Levem um beijo para a igreja. Amamos muito Butrins. Glória a Deus. Me diz. Vamos para a escola bíblica. Que Deus nos abençoe. Aleluia.
Pra terminar. 1, 2, 3. Feito com amor. Ei, my brother, que bom te ver aqui. My brother, aperta minha mão. My brother, dance como quiser. Ei, my brother, que bom te ver aqui. My brother, aperta minha mão. My brother, dance como quiser. Jesus ama você, tchutchurá. Jesus ama você, tchutchurá. Jesus ama você, Ele ama você.